Olá, bom dia. Seja bem-vinda, Mila. Vamos aguardar o pessoal chegando. E aí, enquanto a gente aguarda, a gente vai ouvindo um pouquinho, né? Bom dia, Nara. Essa música. Pra ir a gente relaxando, entrando no clima do Teta. Deixa eu tentar colocar aqui o título fixo. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. Bruna Natani já está aqui com a gente. Ela que vai falar hoje sobre o Theta Healing e o caminho para o autoconhecimento. Ela que é terapeuta e instrutora, né, de Theta Healing. Também faz rodas de curas, né, trabalha com as mulheres. Isso, consegui colocar o fixo aqui. Chamando Bruna aqui. Bom dia! Bom dia! Que honra! O presente é meu. Muito Nossa, grata. que alegria poder estar aqui com você hoje, compartilhando num domingo tão auspicioso, né, Bruna? Eclipse, né? Eclipse, eu tô aqui, gente, que coisa incrível. Lua cheia. É isso, exato. Acordei, tomei um banho super Aham, energizante. isso. Estamos sendo reverberadas, né, por essa energia linda aí desse eclipse. Opa, quase cai aqui. Desse eclipse. Total, total. O eclipse mexe em tudo, né? Uhum. Mexe nas emoções, mexe na nossa forma de estar no mundo. Isso, que delícia. Sejam todos bem-vindos, né? O pessoal está chegando aqui ainda. Afinal, hoje é domingo, né, Bruna? Dia de dormir até mais Sim, todo tarde. mundo dormindo até mais tarde. Tem uma terapeuta, a Paty Nunes, ela fala assim, domingo preguiçoso. Ela chama domingo preguiçoso. Domingo preguiçoso, concordo. É, a gente merece, né? Um dia de preguiça na semana, né? Vamos Com combinar. certeza, gosto. Também. Eu gosto de ter dias assim, sem rotina, só para Aham, ir seguindo o fluxo, né? exatamente. Bruna, então se apresenta um pouquinho para as pessoas que estão chegando. Eu falei um pouco, né, sobre essa questão do Theta Healing, que você é instrutora e terapeuta, mas conta um pouco da tua história também, como é que você chegou a isso, né, para a gente ir introduzindo o assunto, por favor. Sim. Eu sou Bruna Natani. Eu conheci o Theta Healing em 2016. Antes disso, eu tinha uma jornada de autoconhecimento. Tem 8 anos que eu estou nesse caminho, estudando, participando de retiros de autoconhecimento, de meditações. Sim. E aí, em 2016, eu conheci o Theta Healing. Eu estava em contato com as amigas que já conheciam o Theta Healing, tinha chegado aqui há pouco tempo nessa época, quase ninguém conhecia. Uhum. E aí eu fui fazer o curso. Eu nem tinha experimentado ainda, mas quando eu olhei, li o cartaz, meu coração vibrou muito. Eu falei, meu Deus, eu preciso disso aqui. Uhum. Eu fui fazer o curso com a intenção de me olhar,
estava num momento muito difícil na minha vida, Uhum. com muitos desafios. Sim. E aí eu queria olhar para isso, né? Tava sentindo muita dor, assim, tinha terminado um relacionamento na época, isso tinha mexido muito também. E aí quando eu fui para o curso, foram realmente os 3 dias mais profundos que eu passei na vida. Uhum. Antes disso, eu não imaginava que 3 dias de curso poderia realmente fazer grandes transformações. Sim. E aí eu fui fazer o curso como praticante para eu praticar em mim. Uhum. E comecei a praticar em mim. Logo depois, as pessoas começaram a chegar me pedindo atendimento. E aí, de repente, eu comecei a atender as pessoas. Foi um caminho que foi fluindo. Eu não escolhi isso de forma consciente. Sim. E aí eu comecei a sentir que sim, fazia parte da minha alma estar ali. Que lindo. Era uma escolha muito profunda Uhum. que eu estava escolhendo de forma inconsciente. Sim. Aí eu comecei a atender, depois eu me tornei instrutora e, e é uma ferramenta assim muito especial na minha vida, Uhum. porque tem uma história de transformação desde a minha do meu ser, assim, começou em mim, a Uhum. transformação começou em mim. Então, ensinar desse lugar, né, passar a ferramenta a partir desse lugar de viver no Uhum. seu corpo a sua própria experiência. Isso. Ser a técnica viva, né? Isso que eu costumo falar. Uhum. Então, foi aí que tudo começou. Que lindo. É incrível, né? Porque quando a gente utiliza a ferramenta para o nosso próprio processo, a gente é como eu digo assim, você não estava focada num resultado, você se entregou ao processo e aí aconteceu, né? E aí se entregou ao fluxo e foi tudo talvez tão espontâneo que depois que você se deu conta, não, foi minha alma me guiando, né? De certa forma. Então isso é Sim. muito lindo, muito profundo. E E também, sim. sim, fala. Não, pode falar. E também esse lugar assim de se olhar, né? Uhum. Porque o curador também traz muitas feridas. Sim, com certeza. Então, o curador está se curando a partir de um lugar de ferimento. Então, olhar para os seus ferimentos, cuidar dos seus ferimentos para você ter uma dimensão para você cuidar do outro. Então, eu sinto Isso. que o meu processo veio muito para ir desse lugar. Então, eu fiquei uns 2 anos só usando o Theta Healing em mim. Hum, Atendia, mas atendia de forma muito. Eu não divulgava, as pessoas chegavam, mas eu ainda não divulgava. Eu não me sentia, eu sentia que eu precisava ainda ir muito para dentro, assim, para olhar, né? sim. Então eu sinto que veio esse lugar de transformar internamente para poder apoiar o outro também, depois que a casa já está mais arrumada, né? Aham, entendo. Mas aí me conta pra gente, né? Pra gente já começar o assunto. Então, o que é Teta Healing? Que bicho é esse? Isso é esse, né? Theta Healing é uma técnica. Tem várias formas, na verdade. Existem várias formas da gente Sim. explicar o Theta Healing. Aham. Na verdade, ele é uma filosofia de vida. Dentro dessa filosofia de vida, tem essa técnica de cura em que a gente vai acessar o nosso subconsciente. Uhum. Então, é uma técnica de cura a nível emocional, a nível físico, a nível espiritual, Uhum. em que a partir da nossa sincronia, sintonizando o nosso cérebro na frequência teta, Uhum. a gente acessa o nosso subconsciente. Sim. E quando a gente acessa o subconsciente, a gente vai acessar as informações que estão Uhum. ali guardadas de forma oculta, as informações que a gente ainda não tem conhecimento. Isso. Uhum. Aquilo que está regendo os nossos padrões mais aparentes, mas a gente não sabe, aquilo que Isso. cria uma doença, Uhum. aquilo que cria um padrão destruidor, né? Então, o Theta Healing vem olhar para isso e a Uhum. gente vai entrando no subconsciente, cavando um buraco mesmo, Uhum. até chegar lá no fundo e trabalhar com aquele conteúdo que surgiu, né? Sim.
Então, é a partir desse acesso da onda teta, porque a onda teta, ela pode ser entendida como o próprio subconsciente, ela fica situada entre a mente consciente e o inconsciente. Sim. E é o subconsciente que vai guardar padrões, Sim. que vai guardar comportamentos, que vai guardar atitudes. Isso. E a física quântica fala que 5% é consciência e 95% é subconsciente e inconsciente. Ou seja, a gente conhece Exatamente. muito pouco, né? Então, por isso Exatamente. que, assim, nos meus processos, Bruna, enquanto psicóloga, eu sempre, assim, sugiro outras terapias, né? E até eu, como, né? Eu participei de um processo com a Bruna tem uns, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, nem me lembro ao certo, né? E eu realmente reconheço que, assim, o processo terapêutico, ele pode eu até digo para os meus pacientes, pode nunca chegar nesse lugar, porque nem você sabe isso. Então, por mais que você tenha, né, a gente no processo tem um discurso, a gente vá tentando também cavar coisas, mas tem coisas que não estão acessíveis, né, pra gente. Nem pra gente profissional de psicologia que já conhece, né? Nem para as pessoas também que estão fazendo o processo terapêutico. Então, por isso que eu tô aqui com você, para que você possa falar dessa importância, né, dessa técnica, dessa filosofia, né, e do quanto que a gente precisa, né, cada vez mais trabalhar as nossas energias, né, porque não deixa de ser uma energia, né, que está conduzindo a nossa vida de alguma forma, né, Bruna? Exatamente. E quando você começa a falar, eu comecei a pensar que no Theta Healing a gente fala que o subconsciente é a consciência manifestadora, é o manifestador da nossa Sim. realidade. A gente cria a nossa vida, cria a nossa realidade a partir do subconsciente. Uhum. Então, é por isso que no Theta Healing a gente vai direto para o subconsciente. Uhum. A meta é ir para esse lugar, porque esse lugar corresponde a maior parte da nossa mente. Sim. A gente tem consciência de muito pouco, realmente, né? Sim. E Então, a memórias. gente... Eu vi que você também trabalha com a questão dos ancestrais, memórias ancestrais, inclusive. Como é que você vai dar Uhum, conta disso na consciência, né? uhum. Então, que bom que existe também um processo de uma defesa, né? Porque senão imagina tanta coisa que você vai ter acesso a tanta informação. Como é que lidar com tanta coisa, né? Ia ser enlouquecedor, né? Com certeza. E assim, no Theta Healing, a gente vai trabalhar com 4 níveis de crenças, quando você trouxe isso dos ancestrais. Uhum. A Maravilha. gente tem as crenças primárias, Sim. que são as crenças que a gente vai criar na infância. Uhum. Tudo que aconteceu na minha infância, a minha relação com os pais, a minha relação na escola. Uhum. E a maioria das nossas crenças são criadas na infância. Isso. Uhum. É por isso que muitas técnicas trabalham aí com tudo o que aconteceu na sua infância, porque Uhum. realmente a gente tem muito conteúdo na infância, a partir da nossa criança ferida, a gente vai criar padrões na nossa vida, né? Isso. Mas além das crenças primárias, a gente vai ter as crenças históricas, por exemplo, que Uhum. já são as crenças culturais, Sim. as crenças vindas a partir da cultura, tudo que eu aprendi no meu meio. Então, Uhum. uma pessoa que mora em Salvador tem crença diferente de uma pessoa que mora no interior. Aham. Sim. Uma pessoa que Verdade. mora na Bahia tem crença diferente de uma pessoa que mora no Sul. Uhum. O, as crenças relacionadas do inconsciente coletivo feminino é diferente das crenças dos homens. Isso. Verdade. Uhum. As crenças dos brancos, dos pretos. Uhum. Sim. Então, a gente vai trabalhar com o que é cultural também, com o que é histórico, com a Uhum. história, Sim. as crenças históricas. Aí, as crenças históricas, a gente tem, além disso, as crenças genéticas, que é o que você traz, né? Aham. Sim. E são essas crenças que vai ficar ali em torno do nosso DNA, em torno desse campo morfogenético que a gente chama, em que a gente vai guardar padrões em nosso DNA, Uhum. padrões familiares. E esses padrões, eles vão se repetir pelo menos 7 gerações atrás e 7 para frente. Então, quando eu mudo em mim, transformo crenças genéticas, Uhum. tudo aquilo que é da minha família, eu vou mudar, na verdade, uma informação no DNA. Isso. Isso vai refletir nos meus ancestrais. Uhum.
Sim. Eu gosto muito desse nível de crença, porque ele tem uma cura muito, muito profunda, né? Essa interferência nesse DNA genético, Sim. nesse DNA ancestral, né? E aí a gente tem as crenças a nível de alma também. Sim. São essas crenças mais profundas que a gente guarda, ela desde o coração e ela se expande para fora de nós. Então a gente já carrega essas crenças, a gente já vem Já vem. com um tipo de crença a nível de alma. É uma crença mais profunda, que está enraizada em você de forma mais profunda. Sim. Então a gente tem vários tipos de crenças, É, né, de várias origens, e a gente vai trabalhando em cima disso. sim. Então, o Theta Healing, ele trabalha especificamente com a base do Theta, as crenças? Seria isso? De certa forma? Olha, o Theta Healing tem várias técnicas em que a gente usa dentro do Theta Healing. Tem outras ferramentas que a gente vai usar. Tá. Cura de coração partido, para tirar fragmentos de alma, fazer divórcio energético, por exemplo. Sim. Conversar com o eu superior, fazer limpezas energéticas. Tem tudo isso. Entendi. Mas, além disso, tem esse trabalho de crenças, que é o trabalho mais importante. Sim. É o trabalho mais profundo, é o trabalho que eu mais gosto dentro do Theta Healing, porque vai mexer com as nossas crenças. Porque quando a gente pensa que o que é uma crença? Tá na moda, né? Falar de crença. Isso. Exato. Então, a gente faz esse trabalho de crenças no Theta Healing, que é um trabalho de empoderamento. Sim. Para que você encontre com a sua verdadeira essência. Sim. Porque as crenças, crença é tudo aquilo que a gente toma como a verdade real, são as nossas lentes de contato. Sim, exato. São as lentes pelas quais eu enxergo o mundo. As verdades inquestionáveis, né? E essas crenças é o que vai fazer da minha realidade grande ou da minha realidade pequena. Exatamente, né? Exato. Que essa visão mais limitada, tanto que é crença limitante, é bem limitada mesmo. Exatamente. E eu gosto de usar muito esse termo que você traz também, das lentes, né? Com que lente que eu estou enxergando o mundo? Eu estou enxergando sobre um prisma de limitação ou estou enxergando o mundo sobre um prisma de infinitas possibilidades, já que o universo é vasto e infinito, né? Então a gente percebe que muitas vezes a gente, né, quando a gente tem situações na nossa vida, ou bloqueios, ou sei lá o que, traumas, né, feridas, são realmente fatos para a gente investigar mais, para acessar a dor, para a partir daí vir o amor, né? Que é a cura, que é a transformação. Então, acredito pela minha experiência com você, né? Então, acho que é muito disso, de você entrar na dor para poder sentir, até para poder soltar e curar aquilo. Para você se alinhar mesmo, né? Nessa frequência, né? Que é uma frequência, né? Que ela fala, né, a Viana? Frequência. Né? Isso. É uma onda cerebral, né? A gente vai sintonizar o nosso cérebro em teta. Sim. E a gente já entra em teta naturalmente. Quando a gente vai dormir e a gente tá meio grog, meio lá e meio cá. Sim. Ali a gente entrou nessa frequência. Mas agora a gente aprende a entrar nessa frequência de forma consciente, porque essa onda cerebral é uma onda curadora, é uma onda muito transformadora. Sim. Porque vai direto no subconsciente, né? Isso. Ô, Bruna, e aí que a gente vai... Diga. Pode complementar, porque me ocorreu uma coisa, depois eu te pergunto. Pode complementar. Tá. Não, eu só ia falar assim que... E a partir daí que a gente vai mexer no ferimento, porque, na verdade, o ferimento, todas essas rachaduras do ferimento, é por onde a luz vai entrar. Então, a gente encontra a luz quando a gente entra dentro do ferimento. A gente não encontra a luz só falando de luz, só rindo, ou só imaginando bolas de luzes, né? A gente encontra a luz quando a gente vai no escuro, quando a gente vai na dor, quando a gente ressignifica tudo isso, é que a gente vai encontrar essa luz. É a luz que vem da escuridão, que é a luz mais profunda, né? Então, eu vejo como mais ou menos assim. Isso.
E assim, eu vi que Francine, que é uma colega, amiga, psicóloga também, a gente está fazendo um projeto juntas que é sobre o feminino, né? O feminino que habita em mim. E a gente falando de Legal. crenças, me veio muito de uma crença muito comum, pelo menos, né, nas minhas pacientes, e tem algumas aqui, gratidão pela presença, que é a crença do não merecimento, que assola muitas mulheres. Eu vi que você fez um post lindo hoje, falando sobre amor próprio, para a gente, né, se conectar nessa frequência por conta também do eclipse, né? Então, Uhum. essa crença, você também percebe como terapeuta é realmente muito presente nas mulheres? Sim. Uhum. Muito presente em muitas mulheres. É uma crença que ela sempre aparece nas sessões de Teta Healing, nos atendimentos. É por essa razão que muitas pessoas procuram os cursos de Teta Healing. Sim. E o não merecimento vem muito, eu sinto que nas mulheres é muito mais forte. Uhum. Sim. Por conta da nossa própria história de corte, a nossa história de ser banida, de não poder se expressar por ser quem é. E... Então, quando a gente não se expressa por ser quem é, como que eu vou me sentir merecedora por ser eu mesma? Como que eu vou me sentir merecedora por ser de uma determinada forma? Como que eu vou sentir merecedora de algo? Uhum. Eu não sou validada. Sim. Isso. Então, vem muito isso, assim, percebo que vem muito também da infância, Uhum. muitas pessoas que chegam com questão de merecimento, Uhum. muito, muito das feridas emocionais, das feridas de rejeição, Sim. Isso. feridas de abandono, Uhum. vem muito desse lugar também, né? Isso. E dessa Merecimento. importância, né, que você também fala, e que na psicologia também é muito comum, né, e presente, que é essa questão da infância, né? E assim, muitas vezes a gente está atuando ainda no adulto, a gente já é uma pessoa adulta, mas ainda atuando com as estratégias infantis, sem se dar conta delas, que a gente está, né? Porque a gente desenvolveu algumas estratégias até para sobreviver ao sistema familiar, né? Então, enquanto criança, cada um vai buscar uma forma de ter atenção, de ter carinho, de ter afeto, e alguns se calam, outros se rebelam, enfim, mas cada um ao seu modo, cada um dentro do seu próprio processo, que também eu acredito muito nisso, né? Que cada um tem o seu próprio processo, né? Então, acho que essa questão de olhar também para a infância, ela é algo também muito importante, muito significativo, né? Sim, sim, porque eu acho que na infância, a mente da criança, primeiro, é uma mente muito sensível. Então, as crianças, elas tomam tudo como verdade, o que os adultos falam Uhum. é a minha verdade real. Sim. Então, os meus pais são meus mestres, os Uhum. meus pais são deuses, os meus professores são deuses. Então, o filtro numa mente de uma criança Uhum. sobre o que é limitante, o que não é, é muito fino. Praticamente tudo está entrando na mente dela e ela vai aceitar aquilo como verdade real, né? Uhum. Isso. E as crianças, elas estão em teta, elas vibram em teta até 12 anos de idade. Então, Interessante. elas estão com o subconsciente aberto mesmo, Uhum. recebendo informações sem processar bem essas informações, sem fazer o filtro. Isso serve para mim? Criança não faz o filtro, Aham. Sim. né? Até porque não tem essa cognição assim desenvolvida ao ponto de, né? Não tem maturidade, é uma criança, Claro, né? claro, é uma criança, Isso. é uma criança. E as crianças, eu sinto que é muito desse lugar, né? Por olhar os pais como deuses também, acabam absorvendo as crenças dos pais, as crenças daquela cultura, as crenças de uma época que muitas vezes, da época dos pais, por exemplo, a Uhum. gente acaba pegando o sistema de crenças dos pais, porque a gente vem nascer, a gente nasce no mundo pré-programado, tá pré-pronto. Uhum. Então, eu entro nesse mundo, eu tenho que me adequar às regras desse mundo. Sim. E aí, se eu vou saindo das regras, eu sou punida. Uhum.
E se eu sigo as regras, eu vou ser recompensada, Uhum. né? E aí, na vida adulta, a gente vai seguindo esse mesmo padrão, só que a gente já criou o juiz interno. Aham, exatamente. Eu não preciso mais que os meus pais me falam, eu não preciso mais que meus pais me falem, eu não preciso que ninguém de fora me fale, porque eu já criei um sistema de adestramento, esse sistema é muito forte, Isso, exato. A e voz aí já eu tá vou, dentro, né? já tá dentro. Outro dia eu vi um filme que a personagem fala assim, ela fala assim, "Ah, a voz da minha mãe tá aqui, me falando, né? Me cobrando. Então ela tem a voz da mãe dentro dela já, porque ela já internalizou aquilo tanto que ela já escuta a mãe falando, olha, isso aqui não. Então ela já trava. Uhum. Já trava, exatamente, Isso. exatamente. Por isso que eu falo que o caminho de autoconhecimento é o caminho de liberdade, Sim, sem a menor dúvida disso. não é? É. E é um caminho que a gente precisa para encontrar o nosso lugar, porque muitas vezes a gente. Quantos de nós vivemos numa família em que os nossos pais apoiaram a nossa essência, de fato, Uhum, que estiveram atentos uhum. para observar quem nós somos e perceber as nossas tendências naturais, os nossos instintos. Quase ninguém faz isso, Exatamente, exatamente. né? É. E não é à toa que a Então, gente tem tantas novas técnicas surgindo, né, Bruna? Eu acho que pois é é. muito em decorrência desse processo mesmo de evolução, né? Até porque, assim, eu não entendo muito de astrologia, essas coisas, mas Uhum. eu sei que esse movimento da nova era é justamente esse movimento de transformação, né? Tenho uma pessoa também que fala que talvez no futuro, não sei se a gente vai alcançar esse futuro, mas a gente, de certa forma, está preparando esse futuro, né? Nós, como terapeutas, né, profissionais da área de cura, vai chegar ao ponto que eu espero em Deus realmente, né, do Criador, que não precisem mais de terapias. Vai estar todo mundo já no nível que não precisa mais, né? Arroba. Uhum. Então, eu Pois realmente eu é. acredito que o caminho do autoconhecimento ele é o único caminho possível. Porque senão a gente vai Também. estar aqui no piloto automático. Exato, é isso. A gente vai seguir um script, Isso, né? isso. E esses dias eu assisti um homem muito especial falando, Murilo Gun. Você Ah, conhece ele? conheço. Isso, Ele é muito bom, né? isso. E aí ele fala que o autoconhecimento é uma habilidade do futuro, Que maravilha. né? Que a gente, então é algo que não dá mais para viver sem autoconhecimento. Passa mal quem está sem autoconhecimento. Uhum, Não dá, não é mais sustentável, não perfeito. dá mais, Uhum, exatamente. né? Eu sinto que é muito esse lugar, assim, para você encontrar o seu lugar no mundo mesmo. E a Aham, partir do seu lugar, você encontrar quem eu sou nesse mundo, aham, qual é o meu serviço nesse mundo, aham, se não faz sentido. isso. E eu também tenho encontrado, Bruno, muitas pessoas que estão justamente nesse dilema. Qual é o meu serviço? Pessoas que trabalham, né, em empresas, né, grandes e que estão nesse conflito, mas eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo, eu quero contribuir com o mundo, né? Eu quero me tornar uma curadora também. Então, por isso que eu estou falando, é muita gente sentindo esse chamado para estar dentro desse processo. Pessoas que querem, de fato, se conhecer, né, entrando no autoconhecimento, Uhum, porque aqueles que, ou os que não vão pelo amor, vão pela dor. Então, infelizmente, a maioria são pessoas que já estão em adoecimentos psíquicos, uhum, né? Porque de fato a gente tem essa cultura, essa crença cultural, né? Ainda como uma resistência muito grande de terapias ou de processos, né, energéticos, porque assim não acreditam, são pessoas muito céticas, uma parte das pessoas. Embora eu sinto que tem muita gente mudando, ainda bem, né? Que tá crescendo, porque o Teta hoje ganhou uma proporção muito maior do que quando você começou, né? é, Então, hoje é muita gente falando de Teta Healing, que bom que a gente precisa, né? E as novas também que estão aparecendo, na verdade, não é que estão surgindo, é que estão começando a ser faladas, mas elas sempre existiram, né? De certa forma. Como constelação familiar também, que eu acredito muito, e tem sim, é muito muito disso, especial. né? Que você traz também, de trabalhar essas crenças transgeracionais,
né? De quando você faz uma constelação, você faz para você e para toda a sua linhagem ancestral. Então, acho que isso é tudo tão lindo. Eu sou apaixonada. Eu também sou, e assim, a gente teve uma limitação, né, de pensar que nós somos só o corpo físico. Isso. E aí eu não posso acreditar no que eu não posso tocar, no que não é palpável, Isso. né, no que eu não vejo. Mas faz parte da nossa natureza de seres humanos perceber de uma vez por todas, para a gente poder viver na humanidade, que nós temos corpos sutis, que nós temos outros sentidos além da visão, além do olfato. A gente precisa, de uma vez por todas, para sobreviver mesmo na humanidade, despertar outros sentidos, despertar os sentidos psíquicos, despertar a visão, despertar a intuição, despertar o sentido empático, o sentido patente, que é algo natural de sermos seres humanos, só que foi perdido ao longo do tempo. Sim, exato. Por crenças, principalmente pelas crenças, né? Sim. Pela história dos nossos ancestrais, pelas dores que foram, principalmente nas mulheres, né? Isso que eu ia falar. Muitas Então, mulheres aí, queimadas, né? Por conta de serem intuitivas. Que isso era exatamente magia negra, isso era coisa ruim, né? Então isso, a gente ainda recebe um pouco disso hoje, nos dias atuais, né? total. E isso fica de forma inconsciente, regendo. Isso. E aí, muitas pessoas estão com a intuição fechada, não percebem os campos energéticos por conta dessas crenças históricas, lá da Inquisição. Isso. Então, eu sinto a dor dos meus ancestrais de forma inconsciente e não consigo expandir os meus sentidos. E somente quando eu expando os meus sentidos psíquicos, eu vou expandir quem eu sou. Isso. Né? Eu sinto muito isso. É verdade. E essa sua fala também me lembra muito o Curso em Milagres, né? Não sei se você conhece, que é o Curso em Milagres, né? Ele fala muito desse caminho, o caminho do medo e o caminho do amor. E ele chama o caminho do medo justamente esse caminho do ego, da mente, né? Como se fosse separada, como se fosse fragmentada. E quando você chama a atenção para a gente observar mais outros campos, né? Que você fala da visão, da audição, né? Que é dos sentidos, e a gente tem um corpo físico, que nós somos seres energéticos e a gente vibra no corpo também, né? Então tem a parte sensorial, que é o coração, que eu acredito, então que o curso fala do caminho do amor, que ele convida a gente para acessar esse caminho de dentro, né? Que é onde a gente acessa a nossa verdade. E acho que um dos processos do Teta também é acessar a verdade, que é o que está aí na tua alma, né? Que é para você tirar todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que está impedindo você de você ser plena na vida, por alguma razão, né? De estar conectada. O amor que no curso ele fala que é, porque eu acredito muito nisso, né? Que nós somos Deus. Deus está dentro da gente, não existe um Deus fora. É um Deus dentro. Então, se eu estou na mente, se eu estou no medo, eu tô separado de Deus. Eu quero controle, eu quero segurança, eu quero garantia. Aquela pessoa mais, né, mental. E aí tem dificuldade de acessar esse lado do sentimental, do campo sensorial. E aí o curso fala, né, que o caminho da cura, como a gente já está falando aqui, é o caminho do amor, é o caminho de acessar o nosso coração, a nossa verdade, o nosso sentir, né? Eu acho que é muito isso que o processo do Theta Healing faz também, né? Traz a gente para essa consciência. Sim, que lindo que você disse, muito bom te ouvir. Eu costumo falar que o Theta Healing é uma forma da gente sustentar o amor incondicional no nosso corpo, em todos os nossos corpos. Sim. É sobre sustentar esse amor. Sim. Porque o Theta Healing, ele vem tirar as camadas. É como se ele tirasse as couraças da minha alma, as couraças de crenças, de traumas que me fazem ver quem eu sou. E quem eu sou além da minha história. Quem eu sou além das minhas dores. Quem eu sou além de tudo que eu acho que me limita, né? Quem eu sou além. Quem eu sou quando tudo está livre. Então,
o Theta Healing vai nos levando para esse lugar de encontrar com a essência das coisas, que é a essência divina. Uhum. Sim. Então, a onda Theta vai muito além do que acessar o subconsciente. Ela atravessa e entra no mundo espiritual. Uhum. Sim. Então, eu acesso a fonte criadora dentro de mim. E a partir dessa consciência de que eu sou a própria fonte criadora, eu vou identificando as crenças que estão me limitando de encontrar minha própria essência, de encontrar quem eu sou. Uhum. E aí eu vou limpando esse caminho. Sim. Eu vejo muitas transformações no Theta Healing. Eu não sei nem dimensionar, Me imagino. porque realmente é muito poderoso mesmo. Uhum. É muito poderoso tirar os véus, qualquer coisa que te faz tirar os véus. Sim. Né? Mudar as lentes de contato, as lentes, porque assim o mundo não vai mudar. Exato. Exatamente. Isso. É a minha forma de ver o mundo que vai mudar. É a minha forma de olhar para as minhas dores, é a minha forma de olhar para os meus processos, é a minha forma de ressignificar que vai mudar. Uhum. E a partir da ressignificação que eu vou criar outra realidade. Isso. Né? Exato. É você mudar o foco do medo pro amor, que é isso que o curso fala, Exato. né? É você trocar Exato. essa lente quando você fala em ressignificar, e eu convido, às vezes, né, alguns pacientes a reescreverem a sua história. Então, se o amor pudesse contar a sua história, como seria a sua história? Em vez de você contar a sua história, que você sempre está narrando sobre esse prisma, né, de falta, de que não teve, do medo, não, deixa o amor contar a sua história. Como seria a sua história? Então, é ressignificar sobre esse olhar. E também, Bruna, quando você estava falando, me lembrei de uma frase que eu li, que eu não vou me lembrar agora, mas que fala muito assim, que as crenças limitantes, elas nos ajudam a não assumir responsabilidade. Né? Porque se eu acredito, vamos dar um exemplo comum aí das mulheres. Homens, até brinquei na live de sexta-feira, que homens não prestam, né? Todo homem é igual. Eu só vou te desligar uma coisa que eu esqueci. E aí, o que acontece? Você vai lá, encontra uma pessoa, se relaciona, aí o cara vai te apronta com você, ele te trai, um exemplo. Aí você fala, tá vendo que homens não prestam? Então, assim, é como se você não assumisse a responsabilidade pelo seu próprio processo e colocasse na mão do outro a responsabilidade de fazer o seu processo. Né? Tem isso também, né? Muito bom, porque a gente só vai mudar quando a gente é 100% responsável por tudo que nos acontece. Isso. Isso não quer dizer se sentir culpada. Isso, boa. Né? Isso. É importante saber mudar isso, trocar a culpa por responsabilidade. Eu ia falar isso. Eu tenho, não é? É. Trocar, fazer essa troca. Eu tenho responsabilidade de mudar aquilo que me aconteceu. Isso. Tudo bem se foi uma situação muito forte, mas eu tenho essa responsabilidade, porque somente com alta responsabilidade eu posso realmente fazer transformação. Sim. Se eu não me autorresponsabilizo, eu não vou transformar. A vitimização, né, ela tira o nosso poder. Isso, exatamente. E tem uma coisa da vitimização, Bruna, e da responsabilidade, que é assim, só quem pode se vitimizar é a criança. O adulto não pode. Né? Porque ele é responsável por ele mesmo. A criança, ela depende. Então, ela é dependente de pai, de mãe, né? Seja lá dos parentes, se ele for criado com os avós, enfim. Ela depende, mas o adulto não depende. E muitas vezes a gente, é isso que a gente está falando, muitas vezes a gente é adulto, mas não está no adulto. Exato, é a criança que está regendo a vida. Isso. Né? E poder reconhecer isso é muito importante. Exatamente. E uma coisa interessante que você trouxe foi essa pessoa, esse exemplo dessa pessoa que encontra homens que traem. E aí ela fala, tá vendo que homens traem? Parece que vem uma fila, né? De homens que
que traem. Ei, homens que traem, vem, pode vir que eu tô aqui. Parece que é isso que acontece. Isso também acontece porque eu tenho uma informação subconsciente para que isso possa acontecer. Uhum. Por mais que na minha mente consciente eu tô falando, eu não quero mais homem que me trai, eu não quero. Uhum. Mas o meu subconsciente, ele é 88% da minha mente. Sim. Então, ele que vai fazer com que um determinado padrão se manifeste. Uhum. Porque ele mapeia, é como se ele desse a prova do Uhum. que está no subconsciente. Ele vai mapear no mundo externo, né? As situações e vai trazer para você, olha, é isso que está acontecendo. Sim. Então, se você tem uma informação subconsciente, eu tenho que ter relacionamentos com homens que me traem, Sim. o subconsciente vai falar, ok, então tá, tem aqui, toma aqui o Uhum. homem que te trai, que Uhum. te trai, Isso. né? Ele vai dar uma prova. Uhum. Exatamente. E no Teta Healing a gente vai encontrar o benefício disso. Hum. Louco, né? Encontrar o benefício. Sim. Como assim um benefício, Aham. Bruna? Mas Vaiana, criadora do Teta Healing, ela fala que todos os desafios que a gente está passando, qualquer doença, qualquer desafio que seja, qualquer padrão, tem um desafio por trás. Tem algo que você está ganhando de forma inconsciente. Sim. E a gente faz o trabalho de crenças também para a gente encontrar o que é que eu estou ganhando com isso. Geralmente é algo oculto, é algo que eu não percebo, Sim. mas é algo que eu ganho. Uhum. Isso, E sim. quando eu encontro o que eu ganho, eu vou ressignificar isso. E é aí que a gente vai no subconsciente fazer essas mudanças. Uhum. Interessante. E aí vem, às vezes eu ganho um desenvolvimento de uma virtude. Estou desenvolvendo uma virtude. Às vezes eu estou me protegendo de alguma coisa. Hum. É o exemplo, por exemplo, de vamos supor, uma pessoa, um filho que se ressente de um pai Hum. por ter apanhado muito do pai, por ter sido agredida, e ela começa a ter ressentimento. Às vezes a gente vai olhar a fundo para aquilo, a gente vai perceber que o ressentimento, na verdade, está protegendo essa pessoa de apanhar novamente. Hum. Ele está protegendo de ser agredida. Então, o ressentimento está tendo um benefício de proteger. Sim. Mas a gente pode trabalhar em cima disso para que a pessoa aprenda a se proteger sem precisar de um ressentimento Uhum. para se sentir protegida, Entendi. né? Então funciona mais ou menos assim. Bem interessante isso que você traz. Bruna, tem uma pergunta aqui da Farias. Acho que eu já podia ir perguntando aqui, que é: Bom dia, Tá, meninas. Bruna, como se dá o atendimento, acompanhamento de Teta Healing? tá, o Pergunta. atendimento. Isso. O atendimento de Teta Healing está sendo online Uhum. por conta da pandemia. E também antes eu já fazia atendimento online, mas a maioria era presencial. E o Teta Healing, ele vai nos ajudar a identificar o que está nos limitando. Seja uma crença, seja um trauma. Então, é feito por videochamada, Uhum. no Zoom, dura mais ou menos 1 hora. E aí, eu vou começar fazendo uma leitura. No Teta Healing, a gente aprende a fazer leitura, porque a gente vai abrir os nossos sentidos psíquicos. E a partir dessa leitura e do que a pessoa traz, a gente vai trabalhando no subconsciente as crenças relacionadas a uma determinada situação que essa pessoa traz para a questão. Sim. Não só as crenças, né? A gente pode trabalhar com traumas, é um campo que se abre. Uhum. A gente vai trabalhar em cima disso. E aí a gente vai encontrando as crenças ou os traumas mais profundos através do Digging, que é uma ferramenta que tem no Theta Healing para a gente encontrar crenças raízes. Hum. Quando a gente vai encontrando crenças raízes, a gente vai fazendo uma mudança no subconsciente, porque a gente vai estar em teta. A partir do momento que eu entro em teta, eu coloco o meu cérebro na frequência teta,
a pessoa que eu estou atendendo vai estar com a frequência teta também ativada. Por isso que muitas pessoas têm um soninho. Você sentiu, Eu não foi? senti, nossa, um sono. É, Dá um relaxamento mesmo, assim, bem bacana. E fiquei e super aí, bem. Talvez uma das dúvidas das pessoas é como é que a pessoa fica depois, ou se causa. Não sei se tem pessoas que sentem mal-estar, mas eu acredito que talvez se depender do processo. Mas eu, particularmente, até te mandei mensagem: nós estamos sentindo tão bem, tão em paz, tão assim, parece que, sabe? Então, eu não sim. sei, eu acho que depende também de cada pessoa como que funciona isso. Geralmente, as pessoas se sentem bem depois da sessão. Pelo menos uma sensação de leveza. Aham, 90% vai sentir, eu estou me sentindo mais leve. isso. Isso vai acontecer. E é um processo que vai acontecendo, esse processo de transformação, ele vai acontecendo de forma muito relativa para cada pessoa. Uhum, Tem pessoa que ela vai fazer uma sessão de Theta Healing, ela vai sentir, nossa, eu estou sentindo que eu mudei o meu olhar para isso. sim. E na sessão, eu vejo pessoas saindo da sessão assim. Eu já vi pessoas se curando da sessão de doença física, inclusive, numa Uhum, sessão de Theta Healing. Eu já vi olha, mulher se desfazendo de um tumor nossa, que numa lindo. sessão de Theta Healing. Uhum, Então, isso pode acontecer. E outras pessoas, elas vão fazer o Theta Healing, vão sentir a leveza e também não vão perceber como que aquilo está acontecendo. sim. Às vezes tem gente que eu atendo, um ano depois, ela manda uma mensagem: Bruna, acredita que só agora eu percebi que eu não faço mais isso, isso e isso? E eu me toquei agora que foi por conta daquela sessão. Aham, sim. E eu achei que não tinha funcionado comigo. Uhum, imagino. Mensagens assim também. Uhum, E isso é muito particular também. Depende do quanto você está pronta para acessar uma determinada questão. uhum, Não entrar no imediatismo é importante, né? Porque cada coisa tem um processo de cura. Não é eu vou curar agora e acabou, não é isso. isso, exatamente. Eu acho que isso é importante, né? Essa questão, a gente está numa sociedade ou numa cultura de uma aceleração das pessoas quererem tudo muito rápido. Então, fiz uma sessão de teta hoje, amanhã eu já quero o resultado. E, Isso, né, pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, como você falou, na hora, né? uhum, Mas pode ser que leve um tempo e tá tudo bem, porque também eu acredito tá que tudo a bem. natureza, ela nos mostra isso o tempo todo. Não existe um grão que é plantado hoje que é colhido amanhã, Exatamente. né? Exatamente. Isso é importante, porque às vezes a pessoa. Tem gente que ouve relatos do que acontece no Theta Healing e aí ela pensa que é uma mágica, Aham. que ela não vai fazer absolutamente nada. Ela vai fazer uma sessão de Theta Healing e a vida dela vai se transformar imediatamente. Uhum. E esse lugar vem muito do lugar de não se autorresponsabilizar Eu também. ia falar isso, justamente. Eu não quero me comprometer, tá na tua mão, a responsabilidade é sua, você faz aí a mágica, eu tô aqui, eu só recebo. Isso. Aperta o botão, como se fosse assim, aperta o botão e Aham, pronto, exato, né? Mas exatamente. o autoconhecimento não é assim, é o caminho da persistência. A persistência é a chave do autoconhecimento. Se eu não tiver persistência nesse caminho, eu não Aham, vou me transformar, aham, exatamente. E eu né? percebo, Bruna, assim, que tem muitas pessoas ainda, por alguma razão, né? Não, não é um olhar julgador, mas assim, por alguma Uhum, razão, porque cada um tem o seu próprio processo, como a gente está falando aqui, ainda precisa permanecer nesse lugar da vítima. Então, não quer, de fato, por mais uhum, caminhos que você dê, ela não uhum, consegue, ou ele, né, não consegue uhum, encontrar esse lugar de sustentação da vida. A minha vida sou eu que sustento. Não, eu preciso de suportes. Então, se aqui eu não estou conseguindo, se você não me dá isso, eu não quero mais. Se você também não quer mais, então vai largando as coisas, deixando as coisas para lá, uhum, né? Porque justamente busca talvez uma resolução imediata que não vai acontecer se você não fizer a sua parte, uhum. né? Porque o universo está Exatamente, dizendo isso para a gente o tempo todo, né? exatamente. Você precisa fazer a sua parte. O universo é o braço, é a sua mão, é o seu pé, né? Isso. É você que tem que
tem que colocar em ação. Uhum. Senão, não vai. Eu vejo muito isso também. Eu vejo muitas pessoas falam, ah, deixa na mão de Deus. Eu falo, gente, se você não fazer nada, Deus não vai fazer nada por você. Quando deixa na mão de Deus, é como se deixasse na minha mão, porque eu entendo que eu e Deus somos um. Então tá comigo. Exatamente, exatamente, perfeito. E o vitimismo tem os benefícios, né? Sim, os ganhos que você falou lá, né? Os ganhos, né? Então, para muitas pessoas, o lugar de vitimização é por onde eu ganho carinho, apoio do outro, é a minha forma de receber atenção, Isso. é a minha forma de me sentir amada. Perfeito. Isso. E aí, isso bloqueia o meu poder pessoal. Uhum. Sim. Por isso que é importante se autoconhecer para perceber de onde vem a minha vitimização, por que que eu estou sustentando a vitimização, né? Uhum. Isso. E com vitimização não há transformação. Exatamente. Uma coisa também para te perguntar, ninguém fez mais perguntas, então se alguém, parece que ninguém está com dúvida, que bom. Mas assim, talvez uma das perguntas é assim, Bruna, quantas sessões de Theta Healing eu tenho que fazer para mudar um padrão? Depende muito. Isso é muito relativo. Isso vai depender do quanto o seu sistema de crença em relação àquela questão é profundo ou não. Uhum. Às vezes você já veio trabalhando naquilo. Uhum. No seu caso, por exemplo, eu senti muito na nossa sessão que ela foi muito fluida. Uhum. E a gente acessou lugares muito profundos porque você já estava trabalhando na sua questão. Sim. Uhum. Então, tem pessoas que ela precisa de mais sessões para se aprofundar cada vez mais. Isso depende da profundidade da sessão, da questão. Isso depende do quanto você está aberta, Uhum. Isso. do quanto você tem resistência ou não. Uhum. Depende muito disso, do quanto você está pronta para transformar. Uhum. Sim. Eu sinto que esses dois requisitos, eles são fundamentais para determinar. Então, tem sessão que uma sessão, geralmente, em uma sessão, a pessoa não precisa mais voltar, isso acontece. Uhum. Mas, por outro lado, teve uma pessoa mesmo que eu atendi ela durante mais de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu fiquei fazendo sessões semanais nessa pessoa. Essa pessoa, ela chegou em mim com uma questão de abuso e ela não conseguia falar a palavra homem. Nossa. Era nesse nível, ela não conseguia falar. Quando ela falava, ela entrava numa crise. Então, não daria para eu trabalhar abuso. Se eu falasse de abuso, eu ia gerar mais trauma naquela pessoa. Sim, verdade. Então, eu fui trabalhando em cima da resistência para eu abrir um caminho para chegar no dia que eu começo a falar de homem e essa pessoa fica bem. Quando essa pessoa fica bem falando de homem, eu vou mais fundo até eu chegar no abuso. Uhum. Sim. Né? Esse é um exemplo. Então, depende muito, muito, muito do quanto profundo é, do quanto você está preparada. Não tem uma quantidade específica. Sim. E isso é acordado, né? A gente vai conversando. É algo que eu deixo muito livre, assim. Como é que você se sente? Fica 15 dias e depois me conta como você vai se sentir, como você está se sentindo e a gente vai conversando. Uhum. É muito assim. Entendi. Porque depende muito de cada um também, né? Eu acho que isso é muito importante quando você fala da abertura, né, Bruna? Porque assim, é o que eu sugiro, né? Quando eu sugiro, eu digo sempre, olha, é uma sugestão. Você sente se é para você. Veja se você consegue, se você, né, se é possível para você nesse momento fazer. Por quê? Porque se não tem abertura, você está fazendo porque eu estou mandando você fazer, pode ser que você não sinta o que você, ou que você não acesse o que você poderia acessar. É a mesma coisa da constelação. Se você não tem abertura, nada flui, não acontece. Ninguém constela sem abertura. Pode ir para uma constelação quando a pessoa está fechada, não tem movimento, todo mundo fica travado. Por quê? Porque o campo precisa de abertura.
Com certeza. É uma. Sempre que tem acontecido uma coisa engraçada, isso sempre acontece, na verdade, desde quando eu comecei a atender. Às vezes eu atendo uma mulher e ela super se identifica com o Teta Healing, ela quer trazer todo mundo, ela quer que a família inteira, a mãe, o pai, o marido, os cachorros vêm para a sessão porque tem que experimentar. Aham, acontece. E aí ela fala, meu marido vai fazer a sessão, ela meio que quer obrigar o marido, isso Aham, acontece muito vezes. aham, sim, imagino. E aí, às vezes é delicado, porque eu sempre trago, olha, o seu marido quer, ele quer fazer, você tem certeza que ele quer? Uhum, Então, nesses casos, eu converso muito com essas pessoas que chegam para a sessão. Você quer realmente fazer isso? Isso faz sentido para você? Você acredita nisso? uhum, isso. Porque realmente, sem a abertura, qualquer coisa que você vai fazer não funciona, qualquer uma. Uhum, isso. O que abre o poder é a abertura, Uhum, é a minha intenção, é a minha confiança naquilo. Senão, não vai funcionar, não importa o que seja. exatamente. Perfeito, é isso mesmo. E assim, eu não me atentei ao horário, mas acho que a gente já está quase no finalzinho. E assim, Leia Ah, diz, sim, né? Você está acompanhando aí? Porque para mim faltam uns 2 minutos. tá. 2 minutos, É, isso. Leia disse assim, tema maravilhoso, obrigada, Leia. E a Dana disse, já tive Ai, uma cura em uma sessão, a Dana disse. Kati é minha aluna, Ah, que querida. lindo. Então, aproveita, Ai, Bruna, fala um pouquinho dos seus atendimentos e você vai ter um curso agora, né? Que eu tomara que eu consiga fazer. tomara. Só tô E eu vou esperando dar aí o a data da pós, que ainda não me passaram a data da aula, né? Mas estou aguardando. Se for no momento certo, vai Vai acontecer, né? acontecer, tô entregue. Eu vou dar um curso de Teta Healing agora, 17, 18 e 19 de julho. É um curso sem pré-requisito. É muito indicado se você quer se autoconhecer de forma profunda, para você auto-aplicar em si mesma. Então, o curso de autoconhecimento é o curso que eu mais recomendo. Não é porque eu dou o curso, não, gente. Mas é um curso que eu recomendo. Se eu pudesse recomendar algo para a humanidade, seria esse curso. Uhum, sim, E eu também faço atendimento, sim. só que eu estou com minha agenda bem reduzida de atendimento. Eu tenho focado nos cursos, então eu tenho uma lista de espera para atendimento. Mas quem quiser ser atendido comigo, fala comigo, que aí eu vou colocando nessa live, ou colocando na lista, live list, Sim. e aí a gente vai conversando. Isso. Então, tem uma pessoa aqui que está perguntando qual o valor, né? Eu não sei se talvez fazer contato com a Bruna, acho que é o mais indicado, É, né, Bruna? Fazer fala comigo, contato. Isso, manda uma mensagem para ela ou pelo direct aí no Instagram. Você isso, quer passar o seu Instagram para as pessoas, apesar de eu ter te marcado, né? @Bruna. sim, Pode falar. é bruna.natani, Com 2 T's. com 2 N, 2 N's, desculpa. 2 N's, isso. isso. E Y, né? Dani, amor, eu te falo no privado, tá? Ah, o valor do curso. Ela quer saber do curso, a Sim, Farias 18. sim, Tá. Mas é isso. Procura ela lá no Instagram, né? Que ela te informa. E acho que até lá tem, né? Você tem até um link no seu Instagram que tem todas também as informações, né? Com isso. relação ao curso. E assim, agradecer mais uma vez a tua presença. Gratidão imensa por sua luz, por sua sabedoria, né? Por estar ajudando aí a universo, né? Curar cada vez mais, né? A gente como curadoras, feridas, mas curadoras também, como você trouxe, né? Porque nenhum curador não deixou de ser um curador, não é um ferido, não tem uma ferida, né? Que a gente está falando isso Com aqui. certeza. Então, Bruna, gratidão imensa, muito, muito, eu estou muito honrada de estar com você aqui hoje, né? E assim, espero que tenha ajudado muitas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Leia tá batendo palminha aqui, o pessoal está agradecendo. Muito obrigada a todos que participaram. E por favor, sigam lá a Bruna e quem puder, faça o curso, faça uma sessão de Teta Healing, experimente, vocês vão amar. Beijos, gratidão a todos, está acabando.